Passo a palavra ao Dr. Matheus Maier Milanês para sustentação oral pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Seja bem-vindo à tribuna, Dr. Matheus. Vossa Senhoria tem até 1 hora para realizar a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Inicialmente, saúdo o excelentíssimo senhor presidente, aqui da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, excelentíssimo ministro relator, Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, subprocurador-geral Paulo Vasconcelos Jacobina, nobilíssimas colegas advogados e advogadas aqui presentes, ilustríssimos servidores e servidoras deste Supremo Tribunal Federal, brasileiros e brasileiras que nos assistem, minha saudação a todos. Eu inicio, Excelência, com uma citação de Piero Calamandrei, em que ele fala: conheci um químico que, quando no seu laboratório destilava venenos, acordava às noites em sobressalto, recordando com pavor que 1 miligrama daquela substância bastava para matar um homem. Como poderá dormir tranquilamente o juiz que sabe possuir, num alambique secreto, aquele tóxico súbtil que se chama injustiça e do qual uma ligeira fuga pode bastar, não só para tirar a vida, mas o que é mais horrível, para dar a uma vida inteira indelével sabor amargo, que doçura alguma jamais poderá consolar. Munidos nessas palavras, excelências, que venho aqui falar em nome de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e peço a gentileza que já coloquem os slides na tela. Inicio, excelências, apontando os 3 tópicos que vou falar durante minha fala. Primeiro, nulidade da manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas durante a investigação. Segundo, nulidade pela violação do sistema acusatório e direito ao silêncio. E o terceiro, pela imperiosa absolvição do general Heleno. Inicio o primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma, uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por quê, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6 EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado, ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui?
O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12.330 é o celular do general fulano. O ofício 12.700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja, mas nos foi negado sob o pretexto de que seria meramente protelatório. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelências, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. E com essa reflexão, excelências, eu venho para o último ponto dessa questão, que é a violação do artigo 5º da Constituição, inciso 53. 43, desculpa. Em que diz o seguinte: o réu, quando do seu interrogatório, apontou o direito do uso parcial ao direito ao silêncio, no qual ele só iria responder às perguntas da sua defesa. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Não houve nem iniciativa do parquê a consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder, de certa forma? Então, para esta defesa técnica, fica muito evidente e fica claro a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório e do direito ao silêncio. Agora, excelências, passo a maior parte da minha fala, que é sobre a respeito da imperiosa absolvição de General Heleno. E começo pela live do dia 29/7/21, que o Ministério Público aponta que a presença do General Heleno nessa live demonstra o seu apoio à crítica às urnas eletrônicas. Se esta sessão fosse transmitida da mesma forma que essa live, todos os assessores sentados ao fundo estariam envolvidos. Pois da mesma forma estava General Heleno. Ele não se manifestou, ele não falou, ele estava mexendo no seu telefone. Foi isso que aconteceu. Mas para o Ministério Público isso é uma prova indelével de participação. Com todas as vênias, carece de força. O
outro ponto que nós trazemos nessa mesma linha é, bom, então teria feito o general Heleno algo a favor do fim das urnas eletrônicas e a favor do voto impresso? Nós trouxemos uma testemunha, o assessor parlamentar do GSI, o coronel Bulhover, em que ele diz, eu pergunto, né? Agora, mais especificamente, da função que o senhor ocupava, alguma vez o senhor foi encarregado de levar a parlamentar a questão de fraude das urnas? Ele responde que não. Eu indago novamente, alguma vez o senhor teria sido encarregado pelo general Heleno de fazer lobby para aprovação do voto impresso no Congresso? Em que ele também afirma que não. Então, o Ministério Público traz uma live, nós trazemos uma testemunha, que era assessor parlamentar do GSI, que comprova que o general Heleno nada fez nesse sentido. O outro ponto, e aqui nós vamos nos debruçar mais um pouco, é sobre esse alegado papel de consultor do presidente da República. O Ministério Público assim consigna. Ainda neste mesmo ano, durante a formatura do curso de aperfeiçoamento em inteligência da BIM, 14/12/21, Augusto Heleno confirmou publicamente seu papel de consultor do presidente. Criticou duramente ordens judiciais do Suprema Corte e sinalizou que, desde aquela época, já eram cogitadas medidas drásticas de intervenção no Poder Judiciário. E aqui, excelências, nós nos esquecemos um pouco da história. Talvez por faltar muito tempo, ou fosse há muito tempo atrás, se esquece o Ministério Público do que o general Heleno falava antes, às vésperas da campanha. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Então, por conta desse posicionamento dele, excelência, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Claro que não existia um afastamento, claro, 100%, até porque se um afastamento 100%, ele desembarcaria do governo e deixaria de ser apoiador do presidente. Mas publicamente ele sempre foi apoiador do presidente e continuou sendo e o defendeu. E aqui, excelências, não sou eu só que estou dizendo isso. Bolsonaro se aproxima do centrão e tenta antecipar disputa na Câmara para esvaziar Maia. Trago outra reportagem, não tem problema. O que é o Centrão? O grupo que domina o Congresso e se aproxima de Bolsonaro. Os bastidores da entrada do Centrão na poderosa Casa Civil de Bolsonaro. E, por fim, eu trago uma reportagem muito elucidativa da Veja, o melancólico fim de Augusto Heleno no governo Bolsonaro. E essa reportagem é muito interessante. E eu trago a análise política que está nessa reportagem. Aqui cito a reportagem Ipsis Literis. Famoso na campanha pelos ataques ao Centrão, Augusto Heleno assistiu de camarote no Planalto a Jair Bolsonaro entregar o governo aos tão odiosos inimigos públicos do Congresso. Bolsonaro deu a Casa Civil a Ciro Nogueira e fez uma aliança com Arthur Lira que garantiu a governabilidade na Câmara. Com seus novos amigos, Heleno foi sendo deixado de lado por Bolsonaro. Agora, sem espaço no jogo político, o ministro do GSI adoraria ser vice do presidente no projeto à reeleição. A realidade, no entanto, é mais dura, Heleno. Ele, segundo fontes do governo, vai terminar os dias no GSI, isolado pelo Centrão, sem chance de ser vice, diz um ministro. E aqui, excelências, curiosamente, o Ministério Público, quando da tribuna, faz uma citação a um trecho do interrogatório do general Heleno. Aqui nós trazemos o trecho completo, porque, curiosamente, o Ministério Público cortou metade dessa fala. Mas não há problema, nós trazemos ela inteira. Depois da filiação do presidente ao Partido Liberal, aqui general Heleno falando, quando eu subia com ele no elevador, que nós chegávamos ao gabinete, tinha um monte de gente. Então eu falava, bom, tô fora, vou sair daqui. Saía e ia para o meu gabinete. Mas eu tinha acesso assegurado ao gabinete presidencial. Se eu precisasse ir, eu não precisava ligar para o ajudante de ordens. Eu dizia, olha, eu vou ir. Não, eu ia ao gabinete e me era franqueado. Eu não tinha problema nenhum de ir ao gabinete. Era uma nova situação política, onde eu, claro, tinha que sentir que a situação era um pouquinho diferente. Era muita gente que ia lá falar com o presidente e eu não tinha necessidade de estar lá o tempo todo que eu ficava inicialmente. Ou seja, quando o Ministério Público fala, ele desmente o afastamento pleno. O que se vinculou na mídia foi que havia um rompimento entre Bolsonaro e Heleno. Isso não ocorreu. E o afastamento foi comprovado com testemunhas. Alex Minucci, coordenador de eventos e viagens da Presidência da República, responde à negação do advogado. Sim, havia esse afastamento em função ali do relacionamento entre eles. Coronel Ibsen, chefe de gabinete do GSI, eu indago. O senhor, por ser chefe de gabinete do general Heleno, teria notado uma diminuição de reuniões do presidente com o general após a metade do mandato? Que ele responde. Sim, eu observei que houve sim uma menor frequência do general Heleno no gabinete. Posso, na verdade, colocar da metade do mandato. Não preciso no momento, mas da segunda metade houve uma menor participação do ministro no gabinete do presidente do que na metade.
E eu indago, o senhor saberia me dizer ao que se deu essa diminuição? O senhor tem conhecimento? Ele fala, a presença do ministro do gabinete era demanda do presidente. Eu não tenho como aquilatar qual foi a razão desta menor frequência, mas foi uma coisa que eu observei, porque ele chegava mais cedo no gabinete do que anteriormente. Assessor especial de comunicação social e imprensa, Coronel Hamilton, também reforça. Sim, houve essa diminuição. E pelo que eu testemunhei, ela foi a partir da filiação do presidente ao PL. Isso porque o general Heleno, isso é fato, numa convenção antes do presidente Bolsonaro assumir, ele assumiu publicamente reservas quanto à corrente majoritária do Congresso. E a partir da aproximação do presidente com essa corrente majoritária, o general perdeu, vamos assim dizer, espaço no dia a dia do presidente. Opa, deixa eu só que veio duplicado aqui. E continua a testemunha. E o presidente fez isso. O general Heleno entendeu muito bem por uma necessidade de apoiar os seus projetos no Congresso Nacional. Isso o general Heleno entendeu perfeitamente. Frisemos aqui. Mas, nesses assuntos majoritários, macros do Brasil, houve realmente esse afastamento. Ele entendeu. Continuou recebendo o presidente diariamente pela manhã, despachando os assuntos apenas do GSI, mas continuou apoiando, defendendo o presidente e viajando com o presidente. Mas realmente houve esse afastamento. Ah, mas o senhor só está trazendo testemunhas de defesa. Não tem problema, nós trazemos uma testemunha de acusação. General Freire Gomes, comandante do Exército, eu indago. O senhor sabe me informar se o general Heleno, da metade do mandato presidencial, do presidente para frente, estaria mais afastado da cúpula do Executivo? Na minha percepção, sim. O réu colaborador, Mauro Cid, eu indago. O Ministério Público indaga. Ainda uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Heleno questões políticas relevantes, o que o ministro relator, por favor. Inicialmente, e mais para o fim do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento se reduziu bastante. O general Heleno foi, cada vez menos, sendo demandado para despachar e assessorar o presidente. Aí o Ministério Público indaga, mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não, mas diminuição bastante do que era do começo houve. Vamos pegar alguém mais próximo ao presidente. O chefe da segurança presidencial, Coronel Soares, diretor da segurança presidencial. O que eu indago? Eu vou fazer uma pergunta aqui mais voltada para o cargo que o senhor ocupava. O senhor notou a diminuição das reuniões do presidente Bolsonaro com o general Heleno? Na minha área de segurança presidencial, a gente notou que houve uma redução da influência do general. E ele explica. Eu posso explicar isso da seguinte forma. Durante os 2 primeiros anos, quando nós tínhamos uma atividade que nós identificávamos com risco alto, nós conversávamos com o general Heleno e o general Heleno conversava com o presidente, de forma que esses eventos, algumas vezes muito poucos, eles não ocorriam ou nós autorizávamos a colocar medidas mais restritivas à segurança. Então, nós restringíamos mais o público e colocávamos mais medidas. A partir do segundo mandato, a partir da segunda metade, reduziu bastante essa influência do general. E aqui, excelências, eu coloco um ponto da caderneta, que curiosamente foi esquecido pela Polícia Federal, dessa pequena divergência entre o general Heleno e o presidente da República. Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general. E aqui, o Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador. Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. Este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. Tanto que ele continuou no GSI, exercendo as funções do GSI. Como bem dito aqui pelo próprio chefe da segurança presidencial, o diretor da segurança presidencial, ele perdeu influência. Então, com as mais forçosas vênias, mas está claro, comprovado, a rodo, já diria na minha terra, esse afastamento. Aqui eu entro no outro ponto da reunião ministerial, dia 5 de julho de 22, onde o general Heleno fala. 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema é da inteligência. Eu já conversei com o Vitor, que é o Vitor Felizmino Carneiro, novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar os 2 lados vão fazer. O problema de tudo disso é que se vazar alguma coisa, muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de filtração desses agentes da BIM, e não que ele é interrompido pelo presidente. E aqui muito se falou, aqui está a prova de que general Heleno utilizava a BIM, que general Heleno queria infiltrar agentes. Nós trouxemos uma testemunha bem interessante. Christian Perrillier Schneider, oficial de inteligência da BIM por mais de 30 anos de carreira.
e à época dos fatos era coordenador de Relações Institucionais e Comunicação Social da ABIN. No que eu indago, vamos para outro campo aqui. O senhor sabe dizer se houve um projeto estratégico da ABIN no ano de 2002 para acompanhamento do processo eleitoral? No que ele responde, sim, houve. Na verdade, desde 2014. Se bem me lembro, eu tenho 30 anos de carreira. Desde 2014, a Agência Brasileira de Inteligência, através do Centro de Pesquisa e Segurança de Comunicações, desenvolveu trabalhos conjuntos com o TSE, com tribunais regionais eleitorais do Brasil como um todo. E ele continua. Começou pela criptografia das urnas e, dentre vários outros momentos em eleições passadas, a ABIN trabalhou para acompanhar possíveis vulnerabilidades e possíveis ameaças ao processo eleitoral como um todo. No ano de 2002, inclusive, eu fiquei no cargo de coordenador geral até julho de 22, antes da minha designação para uma missão no exterior e que teria saído do cargo para fazer um curso para vir à missão. Em julho de 2022, ocorreu uma reunião na ABIN, onde foi montado e colocado a todos os superintendentes estaduais, todos os coordenadores gerais de área e todos os diretores de departamento, o que se chamou de Plano Estratégico da ABIN, para acompanhamento das eleições de 2022. E ele segue explicando. Até onde eu pude participar, que foi o mês de julho somente, esse plano foi apresentado ao Gabinete de Segurança Institucional e também ao Sistema Brasileiro de Inteligência como um todo, o SISBIN. O Sistema Brasileiro de Inteligência, à época, tinha 46 ou 47 ministérios ou órgãos da República, e através do plano, a ABIN planejou, acompanhou, monitorou e tentou antecipar ameaças ao processo eleitoral. O que o general Heleno estava se mencionando quando foi cortado pelo presidente era isso. O risco no sentido de vazamento era se alguém falasse exatamente o que o Ministério Público está falando. Querem infiltrar agentes, querem acompanhar as campanhas, querem mexer no processo eleitoral. Pelo contrário. O objetivo aqui é esse planejamento estratégico que já vinha sendo executado e aqui, curiosamente, com conhecimento do TSE. Com relatórios de inteligência enviados a todos os TREs e ao TSE. Todos os sistemas dos órgãos do SISBIN cientes e com relatórios de inteligência. Por que o general Heleno tinha essa preocupação? Lembremos dos fatídicos episódios que ocorreram nas campanhas. E por que ele coloca os dois lados? A indagação aqui é maior. Porque se sabia que o acirramento era entre o lado do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Sabia-se que o acirramento político se dava entre esses dois polos. As campanhas de intenção de voto já indicavam que a eleição ia ficar entre os dois partidos. Não que não houvesse um acompanhamento de todos os presidenciáveis, mas o foco, claramente, das ações e das agressões que foram ocorrendo, ficou comprovado, infelizmente, com notícias ao longo do período eleitoral que comprovaram essas ameaças. E não nos esqueçamos, excelências, do atentado que o presidente Bolsonaro sofreu. Aqui é uma das principais provas que leva à preocupação do general Heleno, como chefe da segurança institucional, como responsável pela segurança maior do presidente da República. Aí muitos se indagam, mas doutor, é possível infiltrar mesmo assim? Vamos dizer que infiltrar, eu quero o termo técnico. Testemunha Christian explica. Eu indago, a minha questão aqui é objetiva. Eu quero saber se nesse espaço de tempo, desde a reunião ministerial de 5 de julho até as eleições, é possível ou não realizar o processo de infiltração de agentes. Viabilidade do meio. Não, legalmente é impossível e tecnicamente é impossível. Porque as práticas e rotinas que você precisa preparar para a infiltração de agente, ela não se faz em 3 meses. Aí eu continuo. Mas atuar como agente infiltrado, foi isso que eu entendi ou estou errado? O senhor está correto. É proibido legal e nesse prazo, inclusive operacionalmente, não teria como técnica operacional nesse curto espaço de tempo. Normalmente as infiltrações são preparadas. Eu acho que todos puderam observar nos jornais aí nos últimos dias o serviço russo. Ele coloca uma pessoa no país 10, 12 anos até poder utilizar como infiltrado. Então, não se faz infiltração com pouco espaço de tempo. É uma técnica de alto risco. Espera lá. É possível? Não. Essa defesa está provando que é impossível infiltrar agentes. E não é a defesa que está falando. Quem está falando é um oficial de inteligência com mais de 30 anos de carreira. E eu indago a vossas excelências, que prova o Ministério Público trouxe em contrário? Nada. O que o Ministério Público apresentou para que se tornasse possível a infiltração de agentes? Nada. E aqui sigo na reunião. O segundo ponto é que não vai ter VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada, não vai ter revisão do VAR.
Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa antes das eleições, tiver que virar mesa antes das eleições. No dia seguinte, todo mundo reconhece, fim de papo. Aí tem que ficar bem claro, acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Vai chegar num ponto que nós não vamos poder falar mais nada. Vamos ter que agir contra determinadas instituições, determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, só isso. Excelência, se tratava de uma reunião ministerial, onde com todas as vênias a dosagem de palavras não era necessária. Eu indago a vossas excelências se numa reunião fechada, vossas excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui, na verdade, falas, de certo ponto, até republicanas. Após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. O que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, esta fala do general Heleno numa reunião ministerial vem no sentido de algo tem que ser feito. Nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? O que pode ser discutido? O que pode ser tratado? Porque depois que se passarem as eleições, não tem como. Não existe se tentar fazer alguma coisa depois do resultado das urnas. E aqui é muito curioso, porque como termina essa reunião? O presidente Bolsonaro fala, senhores, sem cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina. Espera lá. É assim que termina uma reunião que tinha como objetivo preparar os atos do dia 8? Quais foram as ordens e orientações para iniciar planejamentos efetivos com vistas a essa suposta ruptura? Eu continuo. Em particular, em relação ao general Heleno, o que ficou acordado nessa reunião para que o GSI executasse nos próximos meses? Foi realizada alguma outra reunião ministerial para que os presentes na reunião anterior apresentassem as atividades determinadas desse 5 de julho de 22? E alguma prova foi levantada no sentido de que o general Heleno determinou alguma ação do GSI? Nada, excelências. Essa reunião, com todo respeito aqui à ministra Carmen Lúcia, mas aos mineiros que me têm muito no coração, pois sou de São Paulo, seria um toró de parpite na minha terra. Então, assim, se foram falas, o que ficou proposto? O que foi feito? Do que foi retirado? Quais foram os empreendimentos realizados a partir dessa reunião ministerial? Nada, excelências. Nada foi tirado daí. E, em específico, ao general Heleno, de quem estou falando aqui, não há nenhuma prova. E, pelo contrário, nessa sustentação oral, a defesa técnica vai trazer provas de que nada disso foi ventilado no GSI. E aqui, excelências, eu chego ao ponto mais interessante do Ministério Público. A dita caderneta golpista. E aqui, excelências, eu fiz questão de colocar no slide. Importante notar que a defesa técnica vai fazer menção à prova, não ao IPJ. O Ministério Público, do começo ao fim desse processo, desde a fase de inquérito, não menciona a prova, menciona os informes de polícia judiciária, e foi aqui que o Ministério Público incidiu em erro, por acreditar cega e piamente na Polícia Federal. Iniciamos com uma alegação da Procuradoria-Geral da República. Interrogado em juízo a respeito, Augusto Heleno confirmou que essa agenda utilizada frequentemente. Abro aspas. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram de meu interesse. Fecha aspas. Segue o Ministério Público. Afastando a ideia de meras anotações privadas, o réu declarou que já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro e que seguiu utilizando-a depois, valendo do seu conteúdo anotado, para debater temas em conjunto com o ex-presidente e demais integrantes do governo. Eu peço curiosa atenção ao trecho que o Ministério Público traz. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. Mas não tem problema, a gente traz o resto da fala. Era um documento particular, secreto, não vinculado aos assuntos que estavam escritos naquela agenda. Não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento que essa agenda era uma caderneta golpista. Com todo respeito ao Ministério Público, mas por que cortar essa fala? Por que tirar uma conclusão, sendo que a fala diz outra coisa? Então, com todas as vênias, e aqui se falar, doutor, mas o senhor só está trazendo a fala do general? Não, a gente traz testemunha também. Coronel Hamilton, assessor especial de comunicação social. Também, doutor, aproveitando em relação à agenda apreendida na residência, eu também nunca vi aquela agenda. O general Heleno não compartilhava comigo nem nas reuniões de coordenação. Foi um outro assunto que nós tomamos conhecimento só com a liberação do sigilo pelo STF. No que eu continuo. Sobre essa questão da agenda, o senhor levantou aqui, né? Algum outro membro do GSI veio falar com o senhor que teria acesso a esse suposto documento ou algo neste sentido? Não, senhor.
esse assunto da agenda e da reunião também não foi tratado no GSI pelo general. E aqui, novamente, qual prova o Ministério Público traz em sentido contrário? Nenhuma. De novo, meras alegações sem arcabouço probatório. E aqui, excelências, nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso, porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Ué, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui nós vamos mais a fundo, nessa réu de diretrizes estratégicas. A Polícia Federal esqueceu as 2 páginas seguintes. Olha que curioso, porque ele coloca réu de diretrizes estratégicas 4 pontos, sendo que o 4º ponto é válido continuar a criticar as urnas. O ponto 2, que a mídia adorou alardear, que é não faremos discurso contra negros e maricas. Por que a Polícia Federal esqueceu dessas 2 páginas? Não tem problema, a gente explica. Olha que curioso os outros pontos. Partidos fortalecidos na eleição. Análise da perda de votantes. Pensar na qualidade do eleitorado. 9. Posicionamento do Centrão, influência do recém-eleito na votação do presidente da República. Resumo político do dia a dia que o presidente tem o que falar com os apoiadores. Relações internacionais, bandeiras políticas, planos estratégicos. Claramente questões eleitorais, excelência. Por isso que a Polícia Federal, curiosamente, esqueceu de colocar. Ela pega esses 4 pontos, amarra na questão do MJ e está claro um planejamento de golpe. Não, excelências. Uma parte dessa agenda, desse caderneta, não tem nada a ver com a outra. São pontos distintos, diametralmente opostos, que se tratam de questões eleitorais. E aqui a questão da AGU, que é muito curioso, né? Se sabia a respeito do tensionamento existente entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E aqui se fala que seria um manual de descumprimento de decisões judiciais. E aqui eu trago alguns esclarecimentos à época dos fatos. O uso do Supremo por partidos políticos de oposição para viabilizar o governo Bolsonaro era patente. O atrito entre Poder Judiciário e Poder Executivo era indiscutível. Uma fala de um ex-ministro do Supremo reverberou bastante, que seria: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio, não sei qual será o limite. E eu trago uma reportagem da Folha de São Paulo, de fevereiro desse ano, com o título Decisões monocráticas do Supremo disparam nos últimos 15 anos, com picos sobre o governo Bolsonaro. E, por fim, eu trago uma citação aqui ao, à época, recém-eleito, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em que ele diz: o Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento. Doutor, desculpe, aquela frase que está entre aspas, o STF está sendo utilizado, é de quem? É de um ex-ministro, Marco Aurélio Mello. Ah, sim, obrigado. Aqui, excelências, com respeito às indagações que eu faço a respeito disso, qual delegado foi pressionado? Porque nessa questão do uso do MJ se fala que a AGU faria e o governo pressionaria algo nesse sentido para cumprirem a decisão, para não cumprirem a decisão. Qual delegado foi pressionado? Bruno Bianco disse em juízo que não houve nada de pressionamento e não foi nem consultado sobre isso. Então, ponto 2 já está esclarecido. E terceiro, de que forma o réu, o general Heleno, pressionou alguém? E foi instaurado algum inquérito para apurar isso? De fato, houve alguma investigação a respeito disso? Então, se usou a AGU de alguma forma? Se pressionaram delegados? Não, excelências. Não há nenhuma outra prova nesse sentido. E aqui eu trago uma explicação bem curiosa, que são outras anotações sobre o judiciário, para mostrar como esta agenda era somente um suporte da memória do próprio general, onde ele coloca questão do STF, ministro Barroso decide uma ADPF. E vejamos como aqui o Ministério Público trata o general Heleno como se fosse um jurista renomado.
em que ele escreve o que é DPF, ação direta, descumprimento do preceito fundamental. E embaixo nós temos o quê? Vacinas, 15 mil dezembro, 15 mil janeiro, 70 mil fevereiro. Na outra página nós temos Toffoli, questão dos 20 dias de férias embaixo, trabalhando com força. Na mesma página nós temos assuntos discordantes. E os senhores querem me falar que um assunto que está 100 páginas de distância do outro tem vínculo? Mas, doutor, nós estamos falando de questionamento de ordens judiciais. Não tem problema, nós trazemos um caso emblemático que aconteceu há pouco tempo. O então desembargador plantonista, Rogério Favretto, determinou a soltura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ordem do plantão judicial. Chega na Polícia Federal e a Polícia Federal cumpre? Não. A Polícia Federal alega que seria ilegal. Suscita dúvida ao juiz de primeiro grau, que provoca o juiz relator natural da causa no TRF, que anula e modifica, vamos assim dizer, a decisão do juiz plantonista. Então, pera lá. Seria tão absurdo se cogitar no não cumprimento de decisão judicial ou de um questionamento da legalidade da ordem judicial? O que houve aqui foi um não cumprimento por parte da Polícia Federal. Foi um questionamento. Por que eles não cumpriram? Porque supostamente seria ilegal a ordem. Então, nós estamos falando aqui de questionamento, de pensamento. Eu estou trazendo um caso real. Mais à frente, a acusação traz. Além disso, ficou comprovado nos autos que as diretrizes e argumentos preparados por Augusto Heleno guardavam perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Ambos os réus registraram em diversas anotações argumentos para atacar o sistema eleitoral brasileiro e os demais poderes constitucionais, especialmente o poder judiciário. Ideias que claramente foram incorporadas ao discurso de Jair Bolsonaro. Onde está essa perfeita sintonia? O Ministério Público alega. Se fala sobre urnas, com todas as vênias, excelência. No ano que nós estávamos, o Brasil inteiro não discutia sobre urnas? Então o senhor quer me dizer que só porque tinham anotações sobre urnas com Ramagem, existiam anotações sobre questão de urnas com Heleno, isso é uma perfeita sintonia? Então o Brasil é o país mais alinhado do mundo, pois tudo se discutia a urna naquela época, seja se eram seguras, seja se não era, seja se são auditáveis, e tudo nesse sentido. Todo esse tipo de discussões eram levantadas. Discussões. E aqui eu vou mais à frente. Sobre a politização do GSI, que é trazido pela Procuradoria-Geral da República, que o general Heleno teria deixado o DNA bolsonarista, que isso teria atrapalhado nas questões do dia 8. Vamos lá. Eu indago a testemunha, o réu. Nesse sentido, para explanar para os senhores ministros, o senhor saberia falar como funciona essa indicação de membros para o GSI? Tirando os cargos que eram de absoluta confiança, que logicamente em qualquer lugar são preenchidos pelo chefe da entidade, os outros cargos eram preenchidos quando esses cargos vagavam. Eu mandava um pedido para os diferentes órgãos, solicitando que eles recompletassem os agentes que eram destinados a eles como instituição. Eu indago, só para entender. Por exemplo, se algum militar vinha da aeronáutica, exército ou marinha, quando essa vaga do militar vagava, era disposta novamente a força para indicar um substituto? Que ele responde. Nem eram as forças, às vezes, era a polícia militar. Eram pedidos a diferentes órgãos, principalmente do DF. Esses servidores se integravam ao GSI e passavam a participar das atividades do GSI. Essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais que eram preparadas pelo GSI. Perfeito, general. Minha pergunta é um pouco mais incisiva no sentido de que, assim, um servidor que estava na BIM, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando essa vaga de servidor abria, a força ou órgão qual o servidor indicava, isso, eu solicitava que eles indicassem. Nunca devolvi alguém ou julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos, mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança. Aí eu falo, os cargos que o senhor escolhia então seriam os mais ligados aos cargos de confiança. Sim, senhor. E aqui eu trago a testemunha Christian novamente. O senhor sabe informar se o general Heleno manteve pessoas que eram de gestões anteriores ao GSI, como do presidente Temer e da Dilma? Sim, responde a testemunha. Inclusive o chefe de gabinete, por exemplo, do ministro do GSI à época, comandante de Mar e Guerra Ibsen, era chefe de gabinete, por exemplo, do general Entigoyen, quando ministro do GSI. Por exemplo, o assessor parlamentar do GSI, que toda ela era composta na época pelo coronel Moura Alves, coronel Valmor Brulhover e vários outros que trabalhavam já na presidência em governos anteriores, inclusive dentro de governos anteriores do PT. Sigo para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O senhor poderia nos dizer se o general Heleno politizou o GSI? Do ponto de vista do secretário executivo, nenhuma. Uma vez o general Heleno teria abordado assuntos políticos dentro do GSI? Comigo, nenhuma vez.
Chefe de gabinete, comandante Ibsen, o senhor tem conhecimento ou sabe dizer se o general Heleno politizou o GSI? Eu posso, dentro do meu conhecimento, do que acompanhei, dizer que não houve essa politização. Perfeito. Alguma vez o general teria abordado assuntos política partidária? Não. Como chefe de gabinete, o senhor poderia nos responder se o general Heleno manteve pessoas de outras gestões, como, por exemplo, do Temer ou da Dilma? Sim, a maioria do gabinete foi mantida. E eu indago a respeito de porcentagem, ele fala que mais da metade. O general Oliveira Freitas, que foi diretor de segurança da informação do GSI. Eu indago, alguma vez o senhor saberia dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Eu nunca vi assuntos políticos serem tratados lá. Inclusive, nós mantemos lá todas as pessoas que estavam no GSI. E o general permaneceu com o mesmo chefe de gabinete, até as secretárias. Eu trabalhava no meu departamento, eu trabalhava no anexo do palácio, não trabalhava no gabinete, mas verifiquei que o general é da opinião que militar assume uma função. Coronel Hamilton, novamente. O senhor sabe dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Em que ele responde, não, o general Heleno não politizou o GSI, ele era o político. Pelo tempo que eu tenho de GSI, quase 12 anos. Eu posso até afirmar que o GSI é apolítico e apartidário. Eu nunca observei, e aqui esse exemplo que ele traz é muito curioso, o GSI fazer parte de reforma ministerial e nem contar fazer parte de cota de qualquer partido na esplanada. Segue a testemunha. Me lembro que uma vez o general Heleno, em palestra no GSI, deixou isso claro. Ele disse que, pela proximidade com o presidente, pelo assessoramento direto, talvez, por vezes, ele pudesse desempenhar esse papel de assessor político, mas que os servidores deveriam continuar nas suas atividades diárias. Então, eu concluo dizendo que o GSI não foi politizado, mas o general Heleno, realmente, ele desempenhou esse papel de político pela proximidade com o presidente, inclusive defendendo o presidente em entrevistas na rede social. Mas o GSI não foi politizado. E aqui, excelências, eu trago uma alegação do Ministério Público, que falta com a verdade. É importante ressaltar que a maioria das defesas arroladas pela defesa, falando da defesa do general Heleno, eram funcionários de menor escalão, sem acesso direito ao núcleo decisório. Eu vou deixar aqui a tabela para vossas excelências verem. O Ministério Público alega que nós trouxemos testemunhas de baixo grau hierárquico. Nós temos só o vice-presidente da República, o ministro da Saúde, diretor da Segurança Presidencial, que é o responsável por toda a segurança do presidente, o coordenador de viagens e eventos da PGR, da Procuradoria da República, e aqui, os senhores ministros compreendem muito bem, mas vamos lá. Nós temos o GSI, nós temos o ministro, o secretário executivo, o vice dele, que seria o secretário executivo adjunto, o chefe de gabinete e os assessores especiais. Então, nós temos como testemunha o secretário executivo do GSI, o secretário executivo adjunto, o chefe de gabinete, o assessor especial de comunicação e o coordenador das relações institucionais da BIM. Baixo escalão, excelências? Só se eu trouxesse o presidente Bolsonaro para falar quem. Eu acho que somente ele seria superior. E aqui, esse ponto é muito interessante. Do punhal verde e amarelo, o Ministério Público traz uma mensagem de texto encaminhada ao general Heleno e um documento no qual ele seria o chefe desse imaginário gabinete de crise. E aqui é interessante, mas o general Mário Fernandes enviou ao general Heleno uma mensagem pedindo que fizesse um vídeo de apoio às pessoas que estavam nos quartéis. O general respondeu? Esse vídeo existiu? Esse vídeo foi vinculado? O general Heleno conversa com o general Mário Fernandes? Porque nós sabemos que a Polícia Federal sabe exatamente o que tem naquelas provas. E selecionou a dedo a criar uma narrativa que coloca o general Heleno nessa suposta trama. Porque nós trouxemos as provas aqui, não os IPJs. Por que a Polícia Federal não trouxe resposta? Porque não há. Por que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, não trouxe as conversas de general Heleno que estaria junto na questão da trama golpista? Porque não há. Excelências, papel aceita tudo. Recentemente, nós vimos um julgamento neste mesmo Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes teria feito uma ordem de prisão para si próprio. Mas foi o ministro Alexandre que fez a ordem. Está no papel. Ou esse papel foi feito por alguém que não o ministro Alexandre? Então, com todas as vênias da Procuradoria-Geral da República, mas porque no papel está escrito que ele seria o chefe do gabinete de crise, quer dizer que ele tinha conhecimento? Quer dizer que ele participou da confecção desse documento? Então, agora, se existir uma mensagem enviada a algum ministro, faça um vídeo para apoiar os QGs, esse ministro estava envolvido?
Não houve resposta, não tem diálogo, não tem participação, não tem absolutamente nada. E aqui eu parto para outro ponto bem interessante da denúncia, que seria as reuniões no Palácio da Alvorada, onde se debatem essas minutas golpistas. Indago ao general Freire Gomes. General, as minhas perguntas são objetivas. Primeiro, o general Heleno alguma vez abordou o senhor, com o senhor ou sobre o senhor que seja, sobre uma minuta de estado de exceção em posição de algum estado? Jamais. Testemunha segue. Eu pergunto, alguma vez o general participou de alguma reunião onde foi abordada a minuta golpista ou mesmo sobre ruptura institucional na qual o senhor participou? Também não. Aí eu vou além. Eu falo, algum militar com o senhor falou com o senhor que o general Heleno teria conversado, convocado o referido militar a participar dessa imposição de estado de exceção? Também não. E aqui, excelências, é curioso, porque o general Heleno é tido como a referência das Forças Armadas brasileiras. Um ídolo, um homem a ser tido como exemplo. Não há um único militar nesse país que não saiba da importância do general Heleno para a estrutura das Forças Armadas. E ele não falou com ninguém? Freire Gomes foi seu cadete na academia. Eles se conhecem. Ele não foi falar, sendo que o principal entrave, o que o Ministério Público traz, que teria evitado o golpe, foi o comandante do Exército. E o general Heleno não falou com o comandante do Exército? O general Heleno não falou com ninguém para ir falar com ele? O próprio general Teófilo também não? Com quem o general Heleno falou, então? Quem dentro das Forças Armadas, general Heleno, conversou, apresentou a minuta ou pediu apoio? Ninguém. E aqui eu sigo com testemunha Brigadeiro Batista Júnior. Primeiro, o general Heleno esteve presente em alguma das reuniões feitas entre então presidente e os ministros? Não, senhor. Ele segue, eu sigo perguntando. Considerando que Vossa Excelência chamou o general Heleno para falar de sua posição sobre questões no dia 17 de dezembro de 22 no ITA, eu pergunto a Vossa Excelência se alguma vez foi abordado pelo general Heleno para falar sobre o assunto de ruptura institucional. Não, senhor. O senhor, em algum momento, foi pressionado pelo general Heleno a aderir à imposição de estado de exceção? Não, senhor. E aqui eu explico. No dia 17 de dezembro de 22, o general Heleno estava na formatura do ITA, do seu neto, onde o Brigadeiro Batista Júnior conduzia a formatura e fez seu discurso de despedida, quando o presidente liga para o general Heleno e pede que retorne a Brasília. O Brigadeiro Batista Júnior, que tinha participado das reuniões, que estava se sentindo pressionado, como alega nessa questão de ter entrado, de não ter entrado nessa suposta trama, chama o general Heleno numa sala reservada e fala, como o senhor vai ter reunião com o presidente, avise que a aeronáutica não vai embarcar nisso. E o que o brigadeiro fala, que o general responde, que ele fica atônito e desconversa. E aqui eu indago a vossas excelências. Se o senhor não participa, se o senhor não tem conhecimento, se o senhor não está envolvido, a pessoa chega para você e fala assim, avisa o presidente que eu não vou embarcar em golpe nenhum. Quê? Oi? Não, isso não tem nada a ver. Não, conversa. E o brigadeiro Batista Júnior fala que durante o voo, o general Heleno foi acompanhando ele na cabine. Não foi tratado sobre o assunto. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o próprio brigadeiro Batista Júnior. Então, que fique claro, nenhum militar foi procurado pelo general Heleno. Nenhum militar foi pressionado. Nenhum. E que provas traz a defesa? As que estão aqui. Que provas traz o Ministério Público? Nenhuma. Eu sigo. O Ministério Público aponta que o general Heleno teria dificultado a transição do GSI, feito a contragosto. Não tem problema, nós trazemos aqui. General Penteado, chefe executivo, secretário executivo do GSI. Eu pergunto, por conta do cargo de Vossa Excelência, sabe ou tem conhecimento se ocorreram as reuniões de transição? Se houve a abertura das portas do GSI para o novo ministro assumir e entender o funcionamento do órgão? Houve 2 reuniões, houve 3. Na verdade, 2 das quais eu mesmo capitaneei. Eu indago, o senhor sabe dizer se essas reuniões foram tranquilas, se houve a passagem tranquila das informações ou teve algum tipo de atrito? Nenhum atrito, nenhuma resistência. Nós apresentamos o gabinete e tudo transcorreu normalmente do ponto de vista do secretário executivo. Nós temos outra testemunha que fez a transição, secretário executivo adjunto, o brigadeiro Osmar Lutens. Eu indago, Vossa Excelência acompanha a transição do GSI para o governo Bolsonaro, para o governo Lula? O tempo todo. O tempo todo que o senhor fala é do começo ao fim, eu indago. Ele responde, desde o início da equipe que foi instalada, a equipe de transição até o final. Eu saí do GSI em janeiro de 2023, dia 2 especificamente. No que eu indago, o senhor sabe dizer quando mais ou menos foi iniciada essa transição? De imediato, quando foi instalada a equipe de transição, começou.
mas houve uma demora muito grande por parte do atual governo em definir quem seria o chefe do GSI. Mas nós já estávamos prontos, não houve nenhum problema. Os documentos solicitados pela equipe de transição foram fornecidos sem qualquer percalço. Essa seria a minha pergunta seguinte. O senhor notou ou mesmo houve alguma resistência ou não transparência por parte do general Heleno nessa passagem? Nesse processo de passagem para o general G. Dias? Do que ele responde, não. A orientação dele é que nós procedêssemos à transição normalmente. Nós fizemos algo em torno de 2 reuniões, com certeza. A terceira eu não tenho certeza que houve, mas uma foi conduzida pelo general Penteado, que era secretário executivo. A terceira eu mesmo conduzi no CCBB. Nessa reunião estavam. Nessas 2 reuniões, com certeza o general Gonçalves Dias se encontrava. Nessa terceira, que eu tenho dúvida, mas eu tenho certeza que houve, mas nessa terceira estava lá o general Gonçalves Dias, representantes da Polícia Federal, representantes da BIM e o senhor Aloysio Mercadante. E todos os setores do GSI fizeram representados nessa reunião, que foi extensa. Qual prova o Ministério Público traz que o general Heleno dificultou, impossibilitou ou não deixou? Uma fala isolada dele que ele fala, procedi com a transição. Isso é prova de resistência? Ou isso é prova de que foi transparente? Ou isso é prova de que foi aberta as portas do GSI assim que houve a resolução do governo? E aqui eu sigo. E um ponto interessante também, com os atos antidemocráticos, que eu vou começar a falar. Vejamos os pontos. Onde está a ligação, nas palavras do general Heleno, na reunião no dia 5 de julho, que o Ministério Público aponta, com a sequência de eventos do dia 8? Com quais manifestantes o general Heleno se comunicou durante sua gestão, ou no período de 1º a 8 de janeiro? Foram encontrados com manifestantes cópias dessa agenda, ou caderneta, que foi apreendida com o general? Qual foi o apoio financeiro, logístico ou de planejamento prestado pelo general Heleno a essa operação de deslocamento de 100 ônibus e 3.000 pessoas a Brasília? Há algum print, áudio, conversa telefônica ou movimentação bancária que implique o movimento do general Heleno? E aqui eu trago um ponto interessante, porque o Ministério Público aponta, mas foram mantidos inúmeros servidores do governo anterior. Nós provamos que 100 servidores ficam anos no GSI, que eles são propriamente de campo. Mas doutor, mas os cargos de confiança quase todos ficaram. 15 assessores direto, de nível de DAS 4 e 5, deixaram o GSI nos primeiros dias de janeiro. O próprio brigadeiro Osmar Lutem saiu dia 2. Que provas traz o Ministério Público no sentido contrário? Ou somente alegações? Sobre a BIM paralela, não há dúvidas ainda que Augusto Heleno tinha plena ciência da configuração da BIM paralela e acompanhou as atividades dessa célula de contra-inteligência. Em suas anotações pessoais foram encontrados registros sobre a utilização da estrutura da BIM, como manuscritos de falar com o presidente, Vicente Cândido Novo Vacari, a BIM está de olho, e descrevia a PF preparando uma grande sacanagem. Todos esses excertos estão em páginas diferentes. Todos. Nenhum está na ordem. Não é um seguido do outro na mesma folha. É um em cada folha, em cada parte da agenda. Então aí fica fácil. Se eu pego frases isoladas e falo que tem envolvimento. Se eu pego frases espalhadas pela caderneta e digo que existe um vínculo lógico. Que foi o que a Polícia Federal fez, levando o Ministério Público a erro. E aqui um ponto interessante. O general Heleno não foi indiciado no relatório final sobre a BIM paralela. E aqui, nesse relatório da ABIN, que o Ministério Público também traz nas alegações finais para comprovar o desespero e a falta completa de provas, ele traz uma reunião ocorrida entre o presidente Bolsonaro, o general Heleno, Alexandre Ramagem e as advogadas de Flávio, para falar sobre aquele suposto esquema da rachadinha. O que isso tem a ver com os autos? É tão patente a falta de provas, é tão evidente que o Ministério Público traz situações que nada tem a ver. Eu preciso, de alguma forma, colocar o general Heleno. O que isso tem a ver com a narrativa? E olha que curioso sobre a BIM paralela. O general Heleno foi monitorado pela BIM paralela. Pera lá. Eu sou o grande articulador, junto com o Alexandre Ramagem, da BIM paralela, e eu sou monitorado por ela? Então, pera lá, como que eu coordeno essa BIM paralela e não sou eu que estou falando? Nos registros CGU, um dos terminais monitorados de Jean Carlos e Gustavo está associado ao ministro Augusto Heleno, que foi monitorado 11 vezes.
Outro ponto interessante, a ABIN não é subordinada ao GSI. A ABIN ela é vinculada ao GSI. Ela é uma autarquia, funciona livremente. E aqui um ponto que foi muito batido, sobre Alexandre Ramagem e Augusto Heleno estarem sempre juntos, que seriam parceiros nessa empreitada. Trago o Christian novamente. Indago, por conta do cargo que o senhor ocupava, o senhor saberia informar se Alexandre Ramagem tinha agenda somente com o presidente e sem a presença do general Heleno? Com certeza tinha. Ele segue. O diretor Ramagem normalmente tinha um despacho semanal ordinário que ocorria segundas às tardes ou terças pela manhã com o ministro-chefe de GSI, general Heleno. Mas ele possuía uma sala no segundo andar do palácio, onde passava grande parte da semana despachando diretamente no Palácio do Planalto, e por diversas vezes dentro da sua agenda ou não. Ele tinha reuniões com o presidente da República, muitas vezes sem a ciência do GSI. Mas o que mais temos sobre o general Heleno? Eu trago o réu colaborador. Na audiência, eu peço ao senhor ministro, seguindo na linha de sim ou não, para facilitar, eu gostaria que o réu colaborador, num dos seus termos, que termos presentes, que ele falou até para Vossa Excelência, eu só queria que ele confirmasse o seguinte trecho. Eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Senhor ministro, por favor. No que ele responde, confirmado. Eu repito, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. O réu colaborador é um meio de prova-chave para o Ministério Público. Suas alegações são tidas como um dos sustentáculos da acusação. E é isso que ele fala sobre o general Heleno. Mas temos mais, não seja por isso. Quando o réu colaborador estava falando com o ministro Alexandre de Moraes, quando foi chamado a falar numa das audiências sobre sua colaboração, o ministro relator pergunta, o senhor aponta que o assunto da trama do golpe, quebra de normalidade e decretação do estado de exceção e de sítio, ideia de quebra de normalidade, era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E ele vai falar do ponto que ele chega. O ministro relator pergunta, o senhor também, nesse mesmo depoimento, antes disso aqui, entre os corréus, o senhor identifica alguém que estava nesses grupos? No que ele pergunta, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Ele também não entrou na divisão. E aqui, excelências, eu trago a questão do standard probatório. Se falou do recebimento da denúncia, standard rebaixado, standard mínimo, necessidade de ter meros indícios. Qual prova o Ministério Público produziu na instrução contra general Heleno? Nenhuma. A defesa provou de forma maciça a não participação, o não conhecimento e não envolvimento de general Heleno nessa trama. Essa defesa trouxe provas. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta, que de caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente um material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém. E aqui é interessante, o que prova o Ministério Público tem de que essa agenda for compartilhada? Eles alegam que seria essa perfeita sintonia entre Alexandre Ramagem e Augusto Heleno. É sério, excelências? Nós temos provas de que ninguém viu essa agenda, ninguém tocou nessa agenda, ninguém nem sabia que essa agenda quase existia. Nós provamos que a agenda foi manipulada, com curiosos esquecimentos de páginas e construções de linha de raciocínio onde não existem, porque as páginas e os principais pontos pela Polícia Federal, do Ministério Público estão 100 pontos, 100 páginas de distância um do outro. Portanto, para resumir essa sustentação oral que essa defesa técnica pede, é o reconhecimento das nulidades, pois ficou provada a importância do acesso e análise das provas, que curiosamente foram esquecidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Caso as nulidades sejam superadas, que seja absolvido e que se evite uma injustiça e que se amargue para sempre a vida de general Heleno, um sujeito que dedicou a vida inteira a esta nação e a vida inteira a esse país. Um militar de referência, honrado e dedicado. Evitemos que se macule a honra desse homem e que essa gota amarga da injustiça acabe com a doçura de sua vida. Muito obrigado, excelências.